Hagia Sophia. Por mais de 1000 anos, ela foi a cidade mais importante do mundo. A maior, mais rica e mais poderosa. Por mais de 1000 anos, ela foi o coração do cristianismo. O centro de um império que se estendeu sobre o Oriente Médio, o norte da África e grande parte da Europa. E quando esta capital do cristianismo foi conquistada, ela tornou-se o centro de outro império que iria durar por outros 500 anos. Nesta cidade, onde o oeste e o leste se encontram, onde as culturas de 3 continentes floresceram, há um monumento que resume toda a glória, o conflito e a história de 16 séculos. A cidade é Constantinopla, atualmente chamada de Istambul, na Turquia. E o monumento é Hagia Sophia. Constantinopla foi fundada no ano 660 a.C., como uma colônia grega chamada Bizâncio. Em 330 d.C., o imperador Constantino renomeou a cidade para Constantinopla e a estabeleceu como a nova capital do Império Romano. Constantino, o primeiro imperador romano a abraçar o cristianismo, decretou que sua nova fé seria a religião oficial do Estado. E como a cidade de Roma retrocedera à insignificância, Constantinopla, estrategicamente localizada na encruzilhada de 3 continentes, tornou-se o centro comercial, político e religioso do mundo. Deste centro, o imperador Justiniano, neto de Constantino, procurou reaver a antiga glória do Império Romano. Na sua capital, Constantinopla, ele ergueu a maior construção fechada do mundo, a Igreja da Divina Sabedoria, Hagia Sophia. Ela foi construída na intenção de servir tanto como igreja, quanto como um símbolo do poder imperial. Justiniano via-se como o vice-regente de Deus, com o mandato divino para propagar a verdadeira fé do cristianismo. Hagia Sophia deveria ser a personificação do paraíso na Terra. Nenhuma despesa foi poupada para este imponente empreendimento. Uma força de trabalho de 10.000 homens foi reunida, incluindo os melhores pedreiros, arquitetos, artesãos e artistas de mosaico do mundo. Uma gigantesca cúpula foi concebida, a maior do seu tipo jamais construída. Esta dramática realização arquitetônica não seria ultrapassada até a construção da cúpula de Michelangelo na Basílica de São Pedro, em Roma, mais de 1000 anos depois. As paredes internas e os pisos foram revestidos com mármore e outras pedras trazidas de todos os cantos do império e de fora deste, como Egito, Líbia, Grécia e Bretanha. Como diz o historiador Procópio, aquele que entrar em Hagia Sophia imaginará que entrou em uma campina cheia de flores em pleno desabrochar.
Iniciada em 532 d.C., a igreja estava pronta para celebrações em menos de 6 anos. Ao entrar em sua obra-prima, Justiniano levantou as mãos para o céu e gritou: "Glória seja dada a Deus por ter me julgado merecedor de terminar este trabalho. Salomão, eu vos subirei." O interior da grande igreja era repleto de luz. Mosaicos dourados cobriam o teto, abóbadas e arcos. Disse que a cúpula pairava como se suspensa por uma corrente do céu. Hagia Sophia foi a obra que coroou o ambicioso plano de Justiniano para Constantinopla. Mas ela foi apenas um dos seus muitos feitos de engenharia. Outro deles foi o monumental muro que cercava a cidade. Uma estrutura tão imponente e tão solidamente fortificada que esperava-se que durasse por toda a eternidade. De fato, o povo da cidade acreditava que se algum inimigo não cristão conseguisse um dia abrir uma brecha no muro, isto sinalizaria o Apocalipse, o fim do mundo. O muro protegeu Constantinopla por quase 1000 anos. Então, em 1453, milhares de guerreiros muçulmanos, liderados pelo sultão Mohammed II, tomaram de assalto a cidade, pilhando e saqueando o coração do Império Cristão. Um mundo chegou ao fim, e outro nasceu. Os cidadãos de Constantinopla refugiaram-se em Hagia Sophia, rezando por sua salvação. Quando o sultão alcançou a magnífica igreja, ele decretou que aqueles dentro dela teriam permissão para ir em paz e que a maior igreja do mundo cristão tornar-se-ia uma mesquita, Hagia Sophia, a única igreja na cidade a ser convertida a templo de adoração islâmica. Um local para orações foi erigido no lugar do altar cristão, voltado para leste, em direção a Meca, a cidade sagrada da religião islâmica. Os ícones cristãos foram substituídos por símbolos e textos islâmicos. E devido ao fato de no islamismo toda e qualquer representação visual de seres vivos ser considerada uma blasfêmia, os impressionantes mosaicos de Hagia Sophia foram soterrados sob uma grossa cobertura de reboco. Por quase 5 séculos, Hagia Sophia permaneceu como um templo muçulmano e seus inestimáveis mosaicos e outros trabalhos de arte cristã praticamente perderam-se na memória. Então, em meados do século XIX, o sultão reinante ordenou uma restauração da mesquita. Foi um arquiteto seu que descobriu as imagens cristãs perdidas há tanto tempo. Quando ele mostrou sua descoberta ao sultão, o sultão lamentou que a lei islâmica proibisse tais imagens. Em um rasgo de lucidez, ele ordenou ao arquiteto que recobrisse as imagens para que elas pudessem ser novamente redescobertas se algum dia houvesse uma época mais adequada. Realmente, esta época chegou.
Em 1934, Kemal Atatürk, o pai da Turquia moderna, declarou que este local sagrado, que havia servido a duas religiões, deveria ser preservado por todos os tempos como um museu. Hoje, Hagia Sophia, a Igreja da Divina Sabedoria, ou Hagia Sophia, Orgulho dos Sultões, ainda se impõe sobre a grande cidade. Uma fantástica lembrança das glórias, não de um, mas de dois grandes impérios, e da fé que inspirou cada um destes impérios.